Boa noite, turma. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da continuidade na aula. Para quem comprou a apostila, vai perceber que o que eu vou falar hoje ainda não está contido na apostila. Só que eu passei o conteúdo para vocês, então assim, não vou pedir o conteúdo em prova, mas eu acho importante que vocês tenham ideia de como todo esse procedimento acontece, para a gente poder dar prosseguimento aos cuidados de enfermagem em pacientes críticos, tá bom? Então, se foi falado sobre toda a segmentação de UTI, né? O que é um CTI, o que é uma UTI, quais são as unidades que fazem parte dessa assistência, né? Eu tenho a unidade de terapia intensiva, eu tenho o centro de tratamento intensivo, eu tenho a UTI semi-intensiva, eu tenho as ambulâncias de UTI, eu tenho as neonatologias, quando eu falo de especialidade, eu tenho cardiológica, eu tenho coronariana, eu tenho várias outras especialidades, né? Cardiológica ou coronariana, tenho a ortopédica, queimados, entre outras, né? E quando eu tenho um hospital geral, 5% dos leitos precisam ser de UTI. Quando eu tenho um hospital especializado, 10% dos leitos precisam ser de UTI. Isso tem que respeitar a regulamentação. Tudo isso é o que traz todo esse distúrbio, né? Se falando em pacientes críticos, se falando na problemática, traz todo esse desconforto na sociedade que vocês estão observando aí nessa nossa atualidade, infelizmente, né? E aí a gente tem uma resolução continuada, que é o RDC 7. Nessa RDC, dispôs que para cada 8 leitos de UTI, eu preciso de ter um enfermeiro. Então, serão 8 leitos para cada enfermeiro. E antes, esse número era de um leito para cada 10 enfermeiras. Então, eu tive uma redução. E aí, eu tenho, quando eu falo do profissional técnico de enfermagem, serão 2 leitos para cada profissional. E isso traz uma redução assim muito boa, melhora no quantitativo. Então eu vou ter mais profissionais trabalhando com um quantitativo menor de pessoas. Se você sabe que a assistência é ininterrupta, se você já compreendeu que a assistência de UTI ela precisa de um cuidado ininterrupto, profissionais multidisciplinares, equipamentos que dão esse suporte no indivíduo, né? Já que ele tem 2 ou mais sistemas comprometidos, então muitas das vezes a máquina vai estar respondendo por ele. Então, eu preciso de profissional capacitado que esteja com atuação adequada para aquele setor, tá? Trabalhar em UTI, eu preciso me capacitar para o trabalho. Não dá para ir para um procedimento desse, um trabalho desse, né, especializado a nível tal, sem o curso adequado para o tal trabalho. Então, nós precisamos dar bastante atenção ao momento que estamos vivendo, bastante atenção na matéria. Eu convido vocês a estudarem bastante, fazer as anotações pertinentes, para que quando chegarmos no final da matéria, vocês tenham pelo menos uma base, né? Entender o que são ventiladores, entender o que é uma bomba infusora, entender como se faz no balanço hídrico, como cuidar, se essa mudança de decúbito ela é permissiva, se não é, em que momento é feita, entender quais são os cuidados relacionados ao paciente internado numa unidade de terapia intensiva, ok? Bom, aí eu tenho essa RDC, né? Uma nova resolução lá da diretoria colegiada, a RDC da Anvisa, publica no 9 do mês de fevereiro e reformulou uma redação do parágrafo que trata a formulação a ser exercida de responsáveis técnicos e coordenadores da RDC. Então, o que dispõe essa nova regulamentação da RDC? Em vigor lá em 2010, a resolução, que é a RDC, traz no artigo 13 uma série de detalhes sobre qual seria de formação e especialização. Então, esse artigo ele vai dizer que todo profissional que trabalha dentro da unidade de terapia intensiva, ele tem que passar por especializações e treinamentos, tá? E que seu coordenador técnico precisa ser um coordenador técnico de emergência em terapia intensiva. Isso qualifica o setor. Tá? Por mais que seja uma UTI geral, ela precisa ter profissionais qualificados e especializados para ela. E aí vamos conversar da infraestrutura do setor. Bom,
é uma área exclusiva, né, para atendimento em UTIs adultos. Preciso ter tratamento exclusivo. Outra coisa que você não pode esquecer é que a partir de 14 anos, um adolescente ele pode ser admitido na UTI adulto, mas ele também pode ser admitido na UTI pediátrica, porque a UTI pediátrica recebe indivíduos até 18 anos de idade, tá? Área coletiva para tratamento de neonatologia em UTI neonatal. A área é coletiva. Por que a área é coletiva nesse indivíduo? Se você parar para pensar, a neonatologia, você vai ter bebês com baixo peso. Muitas das vezes nasceram com poucas semanas de gestação. E por que essa área ela é coletiva? Porque a incubadora, ela já é o isolamento da criança. Então, por mais que a área seja coletiva, cada criança está isolada dentro da sua incubadora. Então, isso não vai trazer dano para cada criança. Por isso que você trata várias patologias dentro de uma UTI neonatal sem precisar de separar as patologias, porque cada incubadora é uma área isolada, é um isolamento, tá? Por isso que é área coletiva. Agora, quando é uma UTI adulta, eu preciso de obter quartos de isolamento, tá? UTI adulto, UTI especializada, UTI pediátrica, ela precisa ter o isolamento. Para cada 10 UTIs, eu preciso ter um quarto de isolamento. Posto e área de enfermagem. Nós já sabemos que quando ela é centralizada, ela facilita a observância, né? Então, se eu tenho posto de enfermagem, área centralizada, com unidades de terapia intensiva dispostas, eu tenho uma visualização muito mais eficaz do meu doente. Agora, se eu tenho quartos fechados, eu preciso de visualização de vidro e central de monitoramento. E nesse posto de enfermagem, eu preciso ter uma área médica, tá? Uma área para prescrição médica. Preciso de uma sala de utilidades, que é uma sala que vai ser utilizada pelos profissionais. Preciso de uma sala administrativa, onde vai ser conduzido toda a papelada de internação e continuidade do paciente na unidade. Eu preciso de uma copa, né? Esses profissionais, eles trabalham no setor fechado, isolado, e ele precisa se alimentar. Nós somos seres humanos e nós trabalhamos, às vezes, em plantões de 12 ou 24 horas. E nesse período, nós precisamos dormir, nós precisamos beber água, nós precisamos nos alimentar. Não somos robôs, precisamos descansar. Então, eu preciso dessa copa. Rouparia, que é o local onde você vai retirar a roupa que você veio, ou deveria ser assim, né? Que você veio da rua e utilizar a roupa do setor. Sala de preparo de equipamentos e materiais, que pode ser centralizada para a UTI ou descentralizada, né? Para todo o hospital. E aí, como eu já falei, ó, aí você pode observar, né? Que a UTI neonatal, ó, cada incubadora é o isolamento do bebê. Então, eu posso ter uma área aberta com várias incubadoras e tratamento individual para cada recém-nato, tá? Em situação de prematuridade ou que necessite de internação numa UTI não, tá? E aí, eles são admitidos para o isolamento os pacientes com doenças infecto-contagiosas e imunodeprimidas. Como os leitos de UTIs neonatal são incubadoras e estão considerados como barreira física, o isolamento ao recém-nascido é eficaz. Então, eu não preciso me preocupar com nada, porque cada criança tem o seu isolamento, como eu já havia falado. Mas para que esse isolamento ele seja feito de forma eficaz, eu preciso de seguir alguns parâmetros, tá? Primeiro, lavar as mãos antes e após de manusear o recém-nascido. Se cada um está no seu bercinho, se aquele ali é a área dele de isolamento, eu preciso manter a seguridade do recém-nato, tá? Usar luvas de procedimento ao entrar em contato com o recém-nascido e principalmente com as suas secreções. Então, lavo as mãos, utilizo a luva, descarto a luva e lavo as mãos novamente, tá? Reunir os cuidados para manusear esse recém-nascido o menos possível, porque a criança, ela perde calor, ela perde energia, tá? A criança é pequenininha, a gente tem que evitar o máximo do máximo que ela tenha perda de calor e energia, porque ela tá ali para se recuperar. Então, você precisa ter essa habilidade, né? Reunir todos os cuidados para que você não faça com que a criança perca calor, principalmente calor no momento do manuseio.
restringir visitas e orientá-las quanto ao uso de luva de procedimento. Eu já tive num período numa maternidade em que tinha UTIs assim, um trabalho perfeito. E existia, antes da mãe, do pai, do familiar se aproximar, existia uma sala de conversação. E aí se ensinava a importância da lavagem das mãos, a importância do cuidado, o ruído, o barulho, que não deveria ser feito, né, um barulho excessivo dentro da sala, porque as crianças levavam susto e precisavam manter o silêncio por conta dos decibéis. Então, orientava sobre tudo. Quando a mãe ela entrava para dentro, que a visitação é mais a mãe, né? Quando a mãe entrava para dentro para poder ver o seu bebê, ela já sabia de todo o protocolo e você não tinha trabalho. Isso deveria acontecer em todas as unidades, porque você evita aquela problemática de toda vez que a mãe vem, você tem que falar a mesma coisa. E desse jeito é uma forma respeitosa. Uma roda de conversa, você orienta e em cima das orientações, quando tem uma dúvida, você senta, retira a dúvida, a mãe compreendeu, você não precisa falar mais, tá? Orientar os familiares sobre a doença, né, a patologia do recém-nato e as precauções desse isolamento e o porquê que ela teve a necessidade de ser isolada numa UTI neo. Tá? Então, isso é mais que respeito. Aí, quando a gente fala em humanização, muitas pessoas pensam que é abraço, beijinho. Não, humanização não é nada disso. Isso não tem nada a ver com humanização. Humanização é você saber lidar com o indivíduo e atender as necessidades dele de forma respeitosa. Tá? Beijinho, sorrisinho, esse negócio de falar mãezinha, isso é irônico, não se deve fazer. Então, você precisa saber lidar de forma respeitosa e quando a gente fala de humanizar, é você colocar mais humano toda a assistência. É de você criar protocolos para poder organizar a assistência. E não tem nada a ver com sorrisos, abraços e beijinhos. Tá? Claro que nós somos seres humanos e muitas das vezes essas coisas acontecem, mas nós temos que precaver de limitar esse envolvimento com a família, porque às vezes a criança ela passa muito tempo numa UTI sob os seus cuidados e se você se envolve com essa criança emocionalmente, como que fica depois? Tá? Então são coisas que depois, quando a gente estiver em sala de aula, eu vou fazer a roda de conversa com vocês e a gente vai discutir esses assuntos, ok? Um minutinho, vamos lá. Vamos voltar a falar dessa infraestrutura, né? Eu tenho depósitos de equipamento e material dentro da unidade para dar suporte, né, a toda a unidade. Sanitário com vestiário para os funcionários, então tem que ter um sanitário e vestiário separado só para os funcionários. Eu preciso de ter sanitário com banheiro para os clientes na UTI adulta e pediátrica, ok? Sala de espera para acompanhantes e visitantes. Esse acompanhante, todo mundo já sabe que dentro de uma UTI não existe visitação igual numa clínica médica. As visitações são limitadas e por serem limitadas eu preciso ter esse cuidado de sentar, conversar com os familiares e orientá-los sobre todas essa problemática. Principalmente quando eu falo de uma UTI pediátrica, tá? E aí se a UTI pediátrica, se a criança tiver em condições de ficar com... Existem UTIs que elas fazem essa parte de humanização e traz o familiar para perto do doente, aumenta um pouco a quantidade de tempo que esse indivíduo fica, que o parente fica com o paciente internado. Isso não tem nada a ver com pandemia. A pandemia não está tendo nem a possibilidade de visita, porque a doença é altamente contagiosa, tá? Isso ajuda. Tem já estudos dizendo que essa parte humana, ela ajuda, essa proximidade da família tira esse isolamento total desse paciente. Então, isso é benéfico, mas aí tem que ser muito bem orientado, porque senão o familiar vem da rua e traz sujidade, bactéria e acaba piorando a situação do paciente que está internado, tá? Sanitários, eu tenho sanitário separado para os funcionários, eu tenho sanitário separado para a UTI adulto, eu tenho sanitário separado para a UTI pediátrica e eu preciso ter um sanitário separado para o público. Ele não pode utilizar o sanitário nem dos funcionários e muito menos do paciente, ok? Por causa do controle de micro-organismos. Depósito de material e limpeza, eu preciso ter a sala, a DML, que é o depósito de material e limpeza, e preciso ter funcionários também nesse setor.
Quarto de plantão com banheiro, quando eu falei para vocês, nós muitas das vezes ficamos travados 24 horas nesses setores e precisamos descansar. Somos seres humanos, você não é robô, eu não sou robô, precisamos de descanso e nesse momento é desligar tudo e tentar descansar. Muitas das vezes são só 3 horas. E é 3 horas que você precisa se desconectar, porque se você continua se conectando a tudo que acontece do lado de fora, você passa 24 horas acordado e isso vai ser prejuízo para a sua assistência e até para a sua saúde, tá bom? A área de estar para a equipe de saúde. Precisa ter um momento aconchegante, tá? E essas salas, elas existem e são muito, muito benéficas, tá bom? E aí, quando eu falei para vocês de isolamento, ó, o isolamento, ele funciona quando eu tenho o espaço misto, né? Onde eu tenho quartos comuns e área e quartos fechados com aquela divisória de vidro, mas o isolamento, ele precisa ser um quarto isolado. Aí, se você observar, ó, eu tenho disposto, né, essa área de vidro, mas ele é totalmente isolado de todo o restante do setor, mas ele fica dentro do setor. E aí, se você observar aí, onde está escrito isolamento, eu tenho a central de monitorização, regulando todos os quartos dispostos. Quem dera se no Brasil a gente tivesse todo esse equipamento de forma adequada, né? Muitas das vezes tem hospitais que conseguem manter esse equilíbrio, mas em sua grande maioria é um prejuízo muito grande. Preciso falar muito, está muito evidente aí para todos nós, né? E aí eu tenho, quando eu falei para vocês descentralizado ou centralizado, eu falo da sala de equipamentos de material. É a CME, né? Que é ela que regula e higieniza todos esses equipamentos. Ela faz trabalho para o centro cirúrgico, mas também para as UTIs. Então, ela pode ser centralizada somente para a unidade ou descentralizada, fazendo para outras unidades, centro cirúrgico, UTIs e clínicas. Tá bom? Posto de enfermagem. Ele deve ser instalado de forma que permita uma completa visualização. Já mostrei alguns postos de enfermagem para vocês, todos eles muito bem equipados, tá? Então, eu preciso ter visão ampla, isso não pode se esquecer. Deve dispor de observação visual, né? Por meio eletrônico, devendo caso dispor, se eu tenho uma central de monitorização, sempre isso vai ser muito eficaz, tá? No mínimo, um posto para cada 10 leitos. E aí, a cada 10 leitos, eu preciso ter mais de uma disposição maior de posto, tá bom? Áreas coletivas de tratamento, ela precisa ter divisórias, elas precisam ser laváveis e precisam ser lavadas, tá? Porque senão ela vai ser uma microbiota ali transitória. Lavatórios exclusivos para o uso da equipe de assistência. Isso tudo precisa dispor dentro da unidade. O isolamento, agora mais próximo para você observar, ó. É previsto, né, que eu tenha um isolamento para cada 10 quartos. Esse isolamento, ele precisa, para cada 10 leitos, eu tenho um isolamento. Dentro do isolamento, eu preciso ter sanitário ou banheiro, tá? E ele tem que ter todo o equipamento que as outras unidades têm. Só que aqui eu tenho pacientes imunodeprimidos, eu tenho pacientes que precisam de isolamento, às vezes, por algumas patologias. Então, ele não pode ter contato com os outros doentes, porque senão acaba todos eles se contaminando. Aí, o porquê que agora no coronavírus a gente separou um hospital inteiro para tratamento? Porque a doença é altamente contagiosa. E o posto de isolamento, se eu tenho 1 para 10, então não tenho nada. Ou eu isolo todo mundo, ou a coisa vai ficar difícil, tá? Então, é por isso que houve esse mecanismo todo. Procedimentos. Toda UTI deve estabelecer por escrito um manual de rotinas. Como todo setor tem um manual de rotinas, nós que vamos trabalhar no setor precisamos conhecer como se fosse o seu mapa. Você precisa conhecer o seu manual de rotina para não ser acometido a erros, né? Elaborar em conjunto com os setores afins do hospital. Aí elaborar com quem? Com a CCIH, a farmácia, o serviço de manutenção, dentre outros, o mínimo os seguintes tópicos. Aí, o mínimo. Eu preciso ter procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, processamentos de artigos e superfícies, tá? Controle de manutenção de equipamentos, procedimentos de biossegurança e transporte intra-hospitalar. Isso tudo tem que funcionar, e funcionar de forma ordeira. Por isso faz essa junção entre CCH, farmácia, serviço de manutenção, entre outros, para poder organizar todos os procedimentos que vão ser realizados dentro daquele setor.
Utilidades em UTI. A energia elétrica, no mínimo eu preciso ter uma composição de 11 tomadas, tá? Por leito. A gente precisa entender que é bomba infusora, ventilador, entre outros equipamentos que são ligados em cada leito. Então, eu preciso ter 11 tomadas para cada leito. Desejável, 16 tomadas, tá? Entre 110 e 120, porque existe equipamento que é de 110 watts e existe volts, e existe equipamento que é de 220 volts, então eu preciso ter a disposição. E aí, na hora de ligar o equipamento, eu preciso ter certeza qual é a voltagem do equipamento, senão eu acabo queimando esses equipamentos. Vocês estão observando que um ventilador custa 70 mil reais, tá? Aterrados a 1 metro do piso. A energia elétrica precisa vir do chão, aterrados. A iluminação, ela precisa ser o mais natural possível, tá? Acrescida de uma iluminação geral, com diminuição da intensidade da luz, porque se a luz ficar muito intensa, ela precisa ser natural. Se ela ficar muito intensa, o que vai acontecer? Cansar a equipe e o paciente que está ali internado. E o abastecimento de água deve ser em lavatório para o posto de enfermagem e em locais de manipulação de insumos. Ideal também um lavatório na entrada da unidade, sempre tem, porque na hora da visitação a pessoa precisa fazer a lavagem das mãos. E precisa ter um técnico ou um enfermeiro recebendo esses familiares e orientando sobre a lavagem adequada, porque senão ela não acontece. Tá bom? Essa é a primeira parte da nossa aula. Vou passar essa primeira parte para vocês e depois eu mando a segunda, tá bom? Beijo, se cuidem.